Alô, pessoal, nós estamos começando mais um Araxá Entre Cafés, e um Araxá Entre Cafés muito especial. Hoje, sendo recebidos aqui pelo nosso queridíssimo Grão Café, né? Nós amamos vir para cá, eu acho que a Seja nem aguenta a gente aqui mais, mas a gente vem com muito carinho, e o carinho é visto, né, em cada detalhe que ela coloca aqui para gente. Meu nome é Silvéria, eu sou negra, de pele retinta, meu cabelo hoje está escovado, eu coloquei ele para dentro, gente, para mudar um visual. Eu fiz uma maquiagem com alguns detalhes em relação ao assunto que nós vamos tratar aqui. Estou com uma calça branca, com a blusa estampada, com fundo preto e várias cores, né? Eu coloquei um detalhezinho aqui, que eu estou com todo, tá? Estamos recebendo aqui, eu vou falar primeiro, assim, da pessoa, a Nayara. Seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite e peço que você se apresente. Obrigada, bom dia, é um prazer estar aqui hoje, né, nessa oportunidade de vir tratar desse tema tão interessante, né, e tão importante de ser difundido e conscientizado. Eu sou a Nayara, cabo da Polícia Militar, eu estou usando o nosso fardamento, que é uma calça caqui, a blusa a gente chama de gandola, uma gandola caqui. Como hoje está um pouquinho frio, eu estou com a jaqueta preta por cima, também que faz parte do nosso fardamento. Eu uso óculos, a boina também da Polícia Militar, com florão, que é referente à graduação, coque, todo padronizado. Nós estamos recebendo o nosso café, gente. Conta pra gente, Lu, o que nós pedimos? Cappuccino clássico e um chocolate quente, tá? Maravilhoso, cremoso. Isso, como sempre, bonito, gente. E bonito, olha só o carinho. Que capricho, gente. Sabe? A gente tem vontade de levar para casa e guardar, mas isso não vai acontecer. Lógico que nós vamos tomar isso aqui tudo. Obrigada, Lu. Vocês gostam, chocolate também quente. Tá, uma delícia. Obrigada, viu? E aqui, que não poderia faltar, né, gente? A nossa marquinha registrada, Araxá Entre Cafés, tá? E nós iniciamos aqui. E eu te pergunto, quem é Nayara? Nayara, eu sou... A primeira característica agora, eu sou a mãe do Samuel. Eu tenho um menininho de 3 anos. Eu sou policial militar há 11 anos, completei esse ano 11 anos na instituição. Tem muitos policiais militares na família, meu tio, alguns primos, pessoas próximas. Para mim era muito familiar, assim, ver polícia, né, esse ambiente com policiais. Então, fui crescendo ali bem familiarizada, me formei em Direito, fiz pós-graduação em Direito Constitucional e optei por seguir carreira na polícia. Entrei no ano de 2014, fiz o curso em Belo Horizonte, né, era o ano da Copa, então o nosso curso foi centralizado. Fiquei um ano em Belo Horizonte fazendo curso da Polícia Militar, e aí sou natural de Uberaba, mas assim que formei, vim destacada aqui para o 37, já servi em outras unidades do 37, mas há aproximadamente 8 anos eu sirvo aqui nessa unidade. Gosto muito do serviço policial e sempre gostei dessa área, né, de um atendimento acolhedor, humanizado, e aí isso foi demonstrando ali um perfil de atuação para essa área, que a gente já trabalha hoje. Então, em 2019, quando foi instituída a patrulha aqui em Araxá, fui convidada para fazer parte, estou desde então, desde o início, desde a instituição da patrulha, atuando nela, junto com o sargento André, que é o comandante da guarnição, e até hoje. Vocês viram que a Nayara é acelerada, né, gente? Fiz uma pergunta, ela já contou tudo que eu queria perguntar, sabe? Obrigada, Nayara, foi muito bom conversar com você. É a pressa de tomar um cappuccino. Mas ela destacou aqui que ela trabalha numa patrulha. Então, ela vai explicar para vocês que patrulha é essa específica. Ela já deixou bem claro por que ela foi parar nessa patrulha, né? Que patrulha é essa tão específica que você trabalha e que você se identificou para estar nessa função? É a Rádio Patrulha de Proteção à Mulher. Ela é uma patrulha que faz uma atuação frente ao enfrentamento à violência doméstica. E aí tem alguns critérios, né, para poder fazer atuação dentro desse serviço. E aí, atendendo esses critérios, a gente passa por uma seleção. Então, pede justamente que tenha ali esse perfil de atendimento, uma preferência para que tenha o nível superior. No caso, eu e o sargento André, a gente tinha essa formação para o direito, que a gente trabalha muito, até com essas orientações, né, para as mulheres.
E é uma patrulha que faz um atendimento diferenciado, a gente chama de atendimento de segunda resposta. Porque no momento do flagrante, Silvéria, se a mulher acionar no 190 ou um vizinho ou tiver uma denúncia, a viatura diária, que é a viatura que faz o patrulhamento, que estiver mais próxima. Isso, que atende todas as naturezas de ocorrência, Sim. que vai fazer o atendimento dessa mulher. E ela vai focar naquele atendimento inicial que está voltado para prisão do autor, para fazer o flagrante, para tomar aquelas providências primárias, né, de garantir mesmo a integridade física daquela mulher, né, esse atendimento inicial. Mas, posteriormente, a polícia passou a entender que essa mulher necessita de algo a mais, de um atendimento a mais, porque a gente até usa um termo assim, esse serviço primário muitas vezes é enxugar gelo, né? Muitas vezes ali todo fim de semana a polícia está trabalhando com esses mesmos casais, essas mesmas famílias. É porque tem questão recorrente, exatamente. Né? Infelizmente. Isso. E aí esse serviço primário, então a polícia entendeu que não era ele por si só não estava solucionando o problema. Então a polícia passou a entender a necessidade de um serviço mais completo e um atendimento humanizado, acolhedor para essa mulher, para essa família, e que apresentasse essa mulher a rede de serviço disponível, porque aquele atendimento inicial leva para ela a polícia, mas Sim. muitas vezes o que vai romper o ciclo da violência não é por si só o serviço de polícia, essa mulher vai precisar de um atendimento multidisciplinar, um acolhimento, um olhar, porque não é simplesmente uma violência, né? Exatamente. Por trás daquele ato tem muitas outras coisas acontecendo que precisam ser rompidas. Então, às vezes vocês estão pensando, gente, mas como é que nós chegamos nesse assunto? Nós estamos falando de algo muito importante nesse mês de agosto, que é o Agosto Lilás. Isso. Né? E por que agosto? Agora, no dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 19 anos, então, no âmbito nacional, em agosto realizada essa campanha do Agosto Lilás em referência à Lei Maria da Penha, uma campanha de conscientização, de enfrentamento, porque, inclusive, um dos fatores, né, que auxilia muito a mulher na ruptura desse ciclo é a informação, conscientização. A informação é o primeiro passo para qualquer mudança, né, em tudo que a gente for fazer. Até quando eu fui te ouvindo, você falando, eu fiz direito, então a informação, ela te levou para a sua escolha de trabalho. Né? Você conviveu com policiais dentro da sua família, você fez direito, então... E muitas vezes a pessoa fala, todo mundo que entra para a polícia segue o mesmo tipo de trabalho. Não, e ali dentro já deixou bem claro que tem setores e tem atendimentos diversificados e que tem que ter perfil para esses atendimentos diversificados. E o seu perfil foi importante, seu conhecimento de leis, né? E toda a sua questão humana, no olhar e no entendimento da mulher, né, que passava por aquele processo. Porque quando se fala do atendimento à mulher, ele vai muito além, porque a mulher são os filhos, então tem que ter um olhar muito cuidadoso. E como que é pensar nesse agosto? Eu acho que é um mês que é dedicado a esse processo de conscientização, mas são 365 dias de trabalho. Isso. E como que é esse mês e como que ele reverbera? Isso, o mês de agosto é um mês que a gente, além de dar continuidade ao trabalho que a gente já faz durante o ano, a gente busca alcançar pessoas que talvez não acessaram a rede, que não tiveram ainda informação, que não conhecem os tipos de violência, as formas de sair dessa violência. Então, ele é um mês de conscientização, de campanha, e sempre depois do mês de agosto, ou depois de uma entrevista, ou depois, sempre aparecem pessoas que viram e que, através daquilo, se encorajaram, conheceram ou se identificaram como vítima, que às vezes nem se identificava, ou conheceu uma forma de romper aquele ciclo que às vezes não conhecia. Então, esse mês de conscientização é nesse objetivo, de levar informação, de trazer essas pessoas, né, que estão ali. A violência doméstica, ela é intramuros, ela está dentro das casas, ela é um crime subnotificado, né, e às vezes o único acesso que a pessoa tem ali, ela não tem um amigo que pode falar que aquele agressor já afastou, um familiar, às vezes essa mulher não sai para um ambiente de trabalho, para que pessoas falem com ela, mas ela tem um celular ali na mão, ela assiste um podcast, ela vê uma rede social, e através desses canais ela recebe essa informação e se encoraja a sair da violência. Essa fala foi muito importante, quando você traz assim, que a primeira coisa
a pessoa vai sendo isolada socialmente, Sim. família, Sim. amigos, até mesmo do trabalho, às Isso. vezes, ou o máximo que ela consegue é o trabalho. Isso. Né? Então, são sintomas que as pessoas deveriam, São. as mulheres, né, deveriam Observar. perceber. Sim, a violência doméstica, ela até prevista em lei, são Sim. 5 tipos de violência. E aí muito se fala da violência física, que é a né? mais declarada, Visível, né? mas eu vou te contar que eu já atendi mulheres que estavam na violência física e não se identificavam como Meu vítimas. Deus. Que às vezes a gente ali tentando buscar daquela mulher e ela trazia para mim uma fala assim, não, mas ele não me agride não, ele nunca me pôs a mão. Às vezes puxa meu cabelo, às vezes me joga ali a bebida aqui no rosto, mas nunca me pôs a mão. Então a mulher já chegou na física e ainda não se identificou. E não percebe, né? porque a física é realmente bater, né? Justamente. É ter ações violentas contra o corpo. Isso, acha assim, não, é só o braço quebrado, o olho roxo, o que é muito visível, e até porque a mulher passa a normalizar aquela situação, né? Aquilo está tão cotidiano ali para ela, mas a Lei Maria da Penha, ela vai taxar ali 5 tipos de violência. Sim. E aí essas violências, elas estão taxadas ali, mas a gente vai buscar ela na legislação específica. Então, sim, a lei vai falar o seguinte, que a gente tem a violência física, que é essa que acaba sendo a mais explícita, mas que a gente tem também a violência psicológica. E aí a lei fala de violência psicológica, mas se a gente for buscar lá no Código Penal, já existe o crime de violência psicológica, as ameaças, elas se enquadram na violência psicológica, né? A perseguição, o stalker, porque é tudo aquilo que vai impactar no emocional dessa mulher, que vai ferir ou adoecer ela emocionalmente e sustentar ela dentro daquele ciclo de violência. Sim. Então, essa questão de isolar a mulher das demais pessoas, de afastar ela do ambiente, é um tipo de violência. Mas a gente tem outras também, por exemplo, a violência patrimonial. Eu não permiti que ela trabalhe para que ela não tenha um acesso financeiro, o próprio controle financeiro, reter pertences pessoais dela. Essa roupa você não usa, essa aqui eu que te dei, eu vou rasgar. Esse celular eu que te dei, eu vou reter. Então, esse controle financeiro, controle de pertences pessoais, de objetos de trabalho, está taxado na Lei Maria da Penha como violência doméstica. A violência sexual, que as mulheres têm dificuldade de identificar como violência, por se falar muito em violência doméstica no âmbito conjugal, o que não é, né? Não é Sim. só isso, mas é o que a gente mais trata, mais vê casos. Então, a violência sexual ali, aquela relação não consentida, obrigar ou proibir o uso de contraceptivo, esse controle, né, sobre essa vida sexual da mulher, é violência. E a violência moral, hoje em dia é muito comum, até pelas redes sociais, né? Eu termino um relacionamento, eu posto foto íntima na internet, eu falo mal dessa mulher para todo mundo, né? Exponho coisas íntimas, né? Não só em fotos, mas em falas, como exatamente. Que era. E a gente já atendeu, por exemplo, pessoas que fazem um perfil fake da namorada, falando ali, né? Crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, Sim. E expõe, ou até mesmo durante o relacionamento, Silvério, porque muitas vezes é uma forma dessa mulher não sair do relacionamento, porque todo mundo ali em volta dela pensa que ela é aquilo que aquele agressor está falando, Sim. E aí essa mulher não tem para onde correr, porque a sociedade já está olhando e falando, nossa, ele está aguentando, é até demais, ela é isso, ela é aquilo. Ele tem um poder de fala muito grande, né, Sim. E de envolvimento, Sim. E ele faz a vítima, né, isso. Até acreditar naquelas isso. Falas, naquele perfil que ele traçou. Então, ela vai tendo uma insegurança emocional muito grande e ela vai se envolvendo naquele processo e se sentindo incapaz. Então, ele anula. Exatamente. Ela é anulada totalmente. Exatamente. Então, é tão importante as suas falas, é tão importante essas descrições que você traz, porque geralmente as pessoas entendem como agressão realmente aquela física que traz sequelas, que vai parar no hospital, né, e tudo mais. Mas elas são tão sutis, que eu acho que é o pior, é a sutileza das agressões. Porque elas até parecem um certo cuidado, elas parecem ser um carinho, não é uma proteção, eu quero te preservar, mas o controle está acontecendo ali. Exatamente. A gente até fala, se esse agressor ele não vai vir com estrela na testa, ele não pede para namorar, falando, né, olha, futuramente eu vou ser um agressor. Isso tudo vem exatamente da forma que você trouxe, disfarçar de carinho, de cuidado, né, eu estou te protegendo. Eu te dou liberdade para você ir onde você quiser, nunca te cobrei nada.
Essas pessoas que estão falando, elas estão com ciúme, estão com inveja. Então ele vai trazendo essas falas que é porque você é bonita demais, eu quero, né, esse cuidado. Durante o divórcio, pode acontecer também as agressões, esse tipo de processo? Pode. A violência doméstica, ela nem é só em questões conjugais, né? Então, a lei, ela vai prever ali que ela é a violência que ocorre no âmbito doméstico, independente de ser conjugal. Ela pode acontecer, por exemplo, com parentes, sejam eles sanguíneos ou afins, né? Então, o importante na violência doméstica, o que a gente vai observar primariamente, é que a vítima, para se encaixar como uma vítima de violência doméstica, é o indivíduo que se identifique como mulher, porque ela é uma lei de gênero. Tá. Então aqui nós não estamos falando especificamente de um casal. Não. Pode ser um filho que faz com a mãe. Isso. Pode ser um pai que faz com a filha. Exatamente. Né? Então todos os processos. Pode ser até um parente, um tio. Isso. Né? E aí pode ser o namorado, parentes, lógico, também, né? Entra tudo nesse ciclo. Exatamente. E aí são os parentes, tanto essas relações sanguíneas como as afins ou consideradas. Então, ele não é meu filho, mas eu criei como se fosse. Eu considero ele meu filho, eu considero ele o meu irmão. Essas relações, tanto as sanguíneas como as afins, dentro do ambiente doméstico. E a lei, ela vai trazer também as relações conjugais, tanto marido e mulher, como namorado, como a gente tem um filho em comum, a gente teve um relacionamento breve, né? E hoje a gente já se fala até da expectativa de relacionamento. Nós já atendemos casos, por exemplo, de mulheres que conseguiram a medida protetiva com base na Lei Maria da Penha, porque o agressor, embora não tivesse um relacionamento com ela, ele a agrediu em razão de uma expectativa de relacionamento. Nossa. Ele queria se relacionar com ela, ele insistia nela e diante da negativa ele agrediu ela fisicamente. E ela conseguiu a medida protetiva. Então a lei, o que a gente vai observar primariamente é o indivíduo ali que é vítima. Sim. A Lei Maria da Penha é aplicada para mulheres que se identificam como mulheres. Tá? Então, mulheres trans, a vítima necessariamente é mulher, mas o autor não necessariamente mulher. Então, a gente pode falar, por exemplo, da filha com a mãe, de uma irmã com a outra irmã, né? E também de relacionamentos homoafetivos. Então, enquadra qualquer pessoa que tem um poder sobre, no caso, a mulher, independente de gênero. Então, eu sofro alguma violência direcionada de um dos meus irmãos. É também uma violência. Sim, a lei vai falar ambiente doméstico, relações de parente, e interessante, Silvéria, que nesse ambiente doméstico entra, por exemplo, um caso que nós tivemos aqui em Araxá, um cuidador de uma idosa, porque ele está no ambiente doméstico. Então, esse cuidador era agressor daquela idosa e ele também foi enquadrado ali na violência doméstica com base na Maria da Penha. Nayara, suas falas são tão esclarecedoras. Aquilo que você falou, na informação ela vai trazer a transformação, né? Porque quando eu me informo, aí eu tenho condições melhores de ir atrás daquilo que é meu direito. É um processo difícil, muito, né? Porque é um processo que envolve várias outras coisas, além também de uma coragem. Porque mesmo que eu esteja informada, eu posso não ter coragem, não saber onde recorrer. Mas uma outra forma que eu quero perguntar, a rede social também é um ambiente propício para agressões? Ela entra também como uma forma de agressão? Sim. A gente atende casos em que, por exemplo, a violência moral é praticada pela rede social, então os crimes contra a honra praticados contra essa mulher, e não só a rede social, né, meios eletrônicos em si. Então, eu gosto de trazer exemplos para ficar claro. Sim. A gente teve, por exemplo, o stalker, que stalkeava a mulher via Pix, mandava Pix de 1 centavo toda hora, com xingamento. Isso. Né, toda hora. Aquela mulher, às vezes, tem tanto medo daquele agressor, que o primeiro Pix vinha com xingamento, o segundo com xingamento, no terceiro a mulher já está tremendo ali, já está, né? Então, aquilo traz um impacto psicológico sobre ela. Então, e além da questão, claro, dos crimes contra a honra, né? Como eu falei, de usar a rede social para expor essa mulher, para humilhar, para ridicularizar, para trazer coisas íntimas, tudo isso previsto. E a Lei Maria da Penha prevê que essa mulher faz de usar uma medida protetiva, e nessa medida o afastamento desse agressor é inclusive desses contatos online. Sim. Então esse agressor, ele não pode só não se aproximar mais dela fisicamente ali a uma distância, mas ele também fica obrigado a não procurá-la por rede social, via mensagem, por aplicativo, né, um afastamento completo, de tanto impacto. Você vê, até a lei já entende
que esse contato ali via rede social traz um impacto negativo para a mulher. Nossa, e eu estou aqui te ouvindo, são tantas informações, eu acho assim, que tinha que ter um ano inteiro, Lilás. Isso. Sabe? Eu acho que cada mês deveria tratar de algo específico para dar noção para as pessoas realmente. Sim. Porque ainda nós vivemos numa sociedade que a mulher tem pouca voz. Lógico, tem várias conquistas, muitas conquistas já aconteceram, mas ainda ela é subjugada. Isso. Não adianta a gente falar, não, mas a mulher tem igualdade, tem em certos pontos. Né? Aqui a gente não está levantando bandeira, mas a gente está deixando claro a sociedade que a gente foi construída, né? E que está rompendo padrões. E não é fácil romper padrões. Então, por isso que eu falo, acho que tinha que ser um ano inteiro, Lilás, e cada mês tratar de uma parte, porque a informação é muita. Né? Então, é muito pouco, só 30 dias, para conseguir trazer tudo aquilo que precisa, esse processo de conscientização. Mas eu queria te perguntar, qual foi uma situação muito complexa que vocês já fizeram atendimento ou que foi muito surpreendente? Olha, a gente tem muitos casos assim emblemáticos e alguns pela gravidade, alguns chocam ou alguns por trazer um ensinamento, sabe, muito relevante. Eu costumo contar muito assim quando eu vou nas palestras de um dos primeiros casos que eu atendi, uma senhora já idosa há muitos anos naquele relacionamento. E aí, até eu falo assim, ela me ensinou mais sobre violências do que muitos cursos que a gente faz, né? Que a gente está sempre fazendo curso. Aprimorando. Né? E a própria polícia proporciona isso para a gente, né? Até mesmo questão de lei, né? Que a lei muda muito, né? Mas ela me trouxe um ensinamento ali em poucos minutos, que foi, por exemplo, de trazer para nós, né? Na viatura eu falei, o que encorajou a senhora nesse contexto, né? Já avó... Né, ali muitos anos de relacionamento, dependente financeiramente. Isso é uma outra questão, até o né? documento dela era retido, para ela não conseguir pegar ônibus usando a identidade, sofria violência sexual, vários tipos de violência. E aí, o que encorajou a senhora a denunciar depois, né, de 30 anos de relacionamento? Aí ela falou assim, com essas palavras, minha filha, todo dia, quando eu chegava em casa, ele falava que se eu falasse para alguém, ele ia me matar. Mas eu descobri que nesses 30 anos ele me matou um pouco todo dia. E aí naquilo foi um start para mim, dessa violência psicológica que mata a mulher todo dia, na autoestima, na identidade. Ela passa a não ter vontade mais, ela está só existindo ali, né? Ela perde referência, né? Ela se perde, ela deixa de existir realmente. Ela é anulada totalmente. Isso, e aí esse caso assim, não era de maior gravidade, né? A gente já atendeu um caso aí que tinha violência sexual muito severa, que trazem uma violência física ali mais palpável, mas esse caso me marcou por me trazer um ensinamento muito grande ali do que a violência faz na vida de uma mulher, e às vezes essa violência não visível. Era uma mulher que preferia levar um tapa no rosto todo dia do que ficar sofrendo aquele martírio ali de estar presa, né? Porque esse emocional é muito pesado, né? Porque ele tira de você qualquer tipo de reação. Porque você fala, não, mas eu acho que não é. Porque ele traz dúvidas, né? E tudo que te traz dúvidas, e a gente não quer ser injusto. Né? A gente não quer ser injusto quando você vai fazer, nossa, mas ele é um bom pai, ele traz, né? Ele vai trazendo as qualidades daquela pessoa, né? Ou é um bom irmão, ele faz isso, ele faz aquilo, cuidou de mim, a gente não vai percebendo que a violência está acontecendo ali. E como que eu vou contar para alguém que o que ele me faz me dói internamente, não externamente? Como que, né? É muito mal visto, às vezes, assim, tá procurando pelo em ovo, esse marido bom pai, e ela tá falando de violência psicológica, as pessoas não têm essa aceitação. Nem aceitação e nem consideram como violência, né? Eu vou falar só um pouquinho da questão do psicólogo, que também não é uma profissão que as pessoas olham e falam assim, não, cuidar da cabeça, né? A cabeça não adoece, adoece, a cabeça adoece, a alma adoece, né? Então são feridas que são muito profundas e que não são visíveis. Aquilo que é invisível é muito mais difícil das pessoas conseguir até externar, né? Então é complicado. E eu até queria pontuar assim, uma mulher nessa situação, né, como essa, como que essa violência dela é rompida com aquele primeiro atendimento da polícia que foi lá no dia que ela chamou o 190 e prendeu esse agressor? Como que ela rompe e sai dessa violência sendo dependente financeiramente, tendo muita vergonha? Então, esse caso foi um caso de um trabalho de rede muito grande que a gente fez com ela, né?
levando para tirar documento, que ela já não tinha mais os documentos, ali a ação social intervindo, até mesmo os núcleos, né, da região dela, chamando os familiares, os filhos, para reunir, para explicar o que estava acontecendo, para concitar eles a dar o apoio, ajudar essa mulher. Ela fez um curso de capacitação para ela fazer crochê, então para ela poder vender esse crochê e sair dessa dependência. Então tem que ser multidisciplinar, porque a violência, ela é multifatorial. Então o atendimento ele tem que ser multidisciplinar também. E quais são os parceiros que vocês têm? A gente trabalha, todo mundo que quiser fazer qualquer coisa em prol da violência doméstica, a gente está de braços abertos para receber. Eu tenho uma empresa privada e quero oferecer vagas, curso, capacitação, o que for. Mas hoje a gente trabalha em rede de braços dados com o município. Então, hoje no município a gente tem o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que faz, inclusive nós hoje atendemos, né, dentro da sede do CRAM para fazer esse trabalho coletivo, porque a gente vai até essa mulher oferecendo a proteção e junto a gente já também tem os parceiros do CRAM oferecendo a promoção para ela conseguir sair, né? A gente rompe o ciclo e ela precisa também se fortalecer para sair. O Poder Judiciário atuando aí de forma incisiva, a Polícia Civil. Então hoje em Araxá essas mulheres recebem a medida protetiva muito rápido, elas fazem o boletim, vão na delegacia, a delegacia faz o pedido, o Poder Judiciário extremamente atuante, expedindo essas medidas, acompanhando de perto os casos. Hoje a gente tem um relacionamento muito estreito com eles, né? A gente tem a possibilidade de trocar ali via mensagem informações de um caso com eles, mais rápida, e conseguir um atendimento mais rápido. São diversos órgãos no município hoje atuando aí no enfrentamento. A gente fica até com medo de esquecer alguém, mas todos que fazem algum serviço, que oferecem àquela mulher uma mão, uma forma de sair daquela violência, sejam uma forma dela se profissionalizar, que faz parte do processo. Faz parte da rede. Essa história foi uma história muito bonita que você contou. Tem mais alguma de sucesso, assim, que você fala, meu Deus, nós conseguimos? Nós, quando eu falo assim, não é só vocês, ela conseguiu nessa rede toda. Isso. Tem muito, Silvéria, tem muitas mulheres assim. Vou te contar que tem, recente, a gente estava aqui no centro da cidade, um autor, né, até então, um autor de violência doméstica, veio dar um abraço no Sargento André, chorando, agradecendo ele, porque o nosso trabalho ele é feito com a família. Sim. A gente não busca essa mulher falando, olha, você tem que separar, ou você tem que continuar. A gente busca fortalecer ela. Sim. Então, se a mulher opta por permanecer naquele relacionamento, aquele agressor entende que o que ele faz é violência, se dispõe a mudar. Nós já tivemos casos de autores que quiseram, por exemplo, um tratamento para dependência química, que fomentava ali a violência no ambiente doméstico. E aí esse foi um caso de um autor que fez um tratamento, que voltou para a família, e que encontrou o sargento ali no centro, abraçou ele, agradeceu, falou, nossa, hoje eu tenho uma convivência boa com os meus filhos. Nossa, e é muito importante também você trazer, acho que eu estou falando muito importante, muitas vezes, é porque mesmo, gente, essa questão do autor, porque muitas vezes as pessoas acham que quando vocês vão fazer uma intervenção é para separar. Não, tem que separar, tem que largar, porque é o único caminho. Então, se você está mostrando que o objetivo primeiro manter a integridade daquela família, da família, isso. E a ação, aquela que for melhor. Romper o ciclo da violência. Isso. Então, esse é o objetivo. Isso. E quando todos os envolvidos entendem esse processo e se dispõem a passar por ele, né, por esse processo de rompimento, de cura, ele é muito importante, né, ele é essencial para que essa família seja restabelecida, ou unida, ou juntos, ou cada um seguindo o seu caminho. Até porque esse agressor ele vai se relacionar com outras mulheres. E nós temos agressores com 5 medidas protetivas. O mesmo agressor, 5 mulheres, e quando a gente fala de uma mulher que pediu a medida e que saiu do ciclo, a gente tem que lembrar que a violência ela é subnotificada, ela é intramuros. Então 5 mulheres das que ele se relacionou, 5 manifestaram que eram vítimas e pediram medida protetiva do mesmo agressor. Então até quando esse agressor vai ele sair desse relacionamento, a gente afasta ele, né? Mas ele vai para outra vítima, outra vítima, outra vítima. Então é necessário esse olhar para esse agressor entender que o que ele faz, muitas vezes replicando o que ele aprendeu, ou entendendo que aquilo é o certo, né? Que aquilo é violência, que aquilo tem que ser rompido, até porque esse ciclo da violência, ele envolve, como você falou, a família. Então amanhã é aquela criança replicando, é aquela filha sendo vítima, aquele filho sendo agressor. Então é um ciclo que tem que realmente acabar, tem que acabar ali.
Gente, tá tudo maravilhoso. Mas nós estamos para os finalmente, né? Nós vamos fazer agora um ping-pong, onde eu vou trazer palavras para você e você responde com outra palavra. Pode falar uma frasezinha se você quiser, o que te remeter, tá? Eu vou começar com uma bem óbvia. Polícia. Polícia hoje é uma missão para mim. Mulher. Mulher forte. Mãe. A base. Prevenção. Importante, necessária. Conhecimento. Libertador. Nossa, e muito, né? É. E muito. Ajuda. É essencial. Né? E quantas pessoas não sabem pedir ajuda? Quantas pessoas não sabem pedir, quantas vezes a gente pode ajudar e também não sabe como ajudar. Né? Tem tanta coisa, me veio um monte de perguntas. E a informação ela vem para quem precisa de ajuda e também para quem precisa saber ajudar. Quem possa ajudar, Isso. Até direcionar. Isso. Então, e última, ciclo. Se for de violência, para romper, né? Se for um ciclo positivo, que ele perpetue. Deixa uma mensagem para as pessoas que vão nos assistir, né? Que estão nos assistindo agora, e que essa mensagem, o que tiver no seu coração, sinta-se à vontade. Eu começo agradecendo a oportunidade, né? É muito relevante para nós, mais do que instituições, mais do que vir aqui falar de um serviço da polícia, enfim, né? É muito relevante a gente trazer o conhecimento, que se isso alcançar uma pessoa, se uma pessoa agora viu, se identificou como quem possa ajudar ou como quem precisa de ajuda, que consiga romper esse ciclo. Hoje, em Araxá, a gente tem uma rede consolidada, cada dia mais forte, preparada para receber essas mulheres. Cada dia mais os nossos índices, aumentam de violência doméstica, os nossos números aumentam, mas a gente vê que isso é um reflexo também das pessoas se encorajando a denunciar. Então, nós estamos à disposição, prontos para ajudar, né? O que estiver ao nosso alcance, a gente ajuda, o que não tiver, a gente procura quem possa ajudar, mas com o objetivo de que as pessoas vivam melhor, tenham qualidade de vida e usufruam ali, né, das suas relações da forma mais saudável possível. Sim. Então, gente, vocês sabem, e eu acho que é importante frisar, que pedir ajuda é um ato imenso de coragem. Aceitar ser ajudado também é um ato imenso de coragem, porque muitas vezes a gente acha que é fraco, que não é possível, que não tem condição e que você não tem saída. Sempre há pessoas que estão dispostas a lhe dar a mão e seguir com você até onde você quiser. Tenha coragem de viver, tenha coragem de se dar a oportunidade de cada dia não deixar que o outro te mate, porque o morrer a cada dia é muito pior. Então, que você vive intensamente, você mulher, você jovem que está nos ouvindo, porque a vida é muito maravilhosa, é um presente diário, e que você possa desfrutar desse presente com todo o brilhantismo que ele foi dado a você. Nossa palavra hoje é coragem. Seja corajosa, assim como Nayara foi corajosa em fazer essas escolhas e perceber o quanto ela pode fazer a diferença na vida de tantas outras pessoas. Muito obrigada ao Grão Café pelo carinho de nos receber. Eu vou deixar a Nayara agora tomar o café dela, né? Ela estava doidinha, gente, tem um coração, vou contar para vocês, tá? Gente, não dá para ver. Não dá, mas está maravilhoso. E até o próximo Araxá Entre Cafés. Muito obrigada e se conscientize. A conscientização faz a diferença. Tchauzinho. Eu vou tomar o meu também, gente, ó, delicioso. Tá, maravilhoso, muito bom. É gostoso?